Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios e na política. Porém, esse poder se esconde sob inúmeras formas de opressão. Por outro lado, reconhecemos o poder de transformação que a educação gera. Qualificar-se, sobretudo no contexto feminino, é ganhar liberdade. Liberdade para fazer as próprias escolhas de forma consciente e eficiente. Assim, surge o Qualicast temporada Qualifica Elas, como uma ferramenta de informação, acolhimento, conexão, transformação e mobilização a favor do empoderamento feminino. Eu sou Regiane Avelar, uma mulher cis, tenho 39 anos, tenho a pele na cor parda, cabelos lisos, longos, castanhos, da mesma cor que meus olhos. Eu tenho um rosto fino, sobrancelhas definidas e hoje eu estou usando um batom rosa nude. Hoje eu estou com uma blusa rosa e depois que eu virei mãe, eu não uso mais brincos. Eles são sempre pequenos e bastante discretos. Eu estou em casa, num cômodo que a gente fez de escritório. Ao fundo tem uma estante aqui de livro com várias coleções. Tem de fotografia, diversos tipos de enciclopédias, que para mim é a primeira versão do Google. Eu sou mineira, eu amo viajar, especialmente para destinos praianos. Eu gosto de trabalhos manuais, eventos ao ar livre e muito de contato com as pessoas. Eu sou jornalista, sou relações públicas, especialista em marketing digital e educação em tecnologia. E hoje eu atuo como coordenadora de comunicação e marketing aqui na Qualifica. E eu sou uma das hosts dessa temporada, junto com a minha parceira e amiga Sara Ribeiro. Sara, é com você. Olá, eu sou a Sara Ribeiro, tenho 37 anos, sou uma mulher cis, a minha pele é negra, clara, eu tenho os cabelos cacheados, estão assim num tom chocolate, uso óculos, estou com uma blusa rosa também, por coincidência, né, no mesmo tom da blusa da Regiane. As minhas bochechas são bem protuberantes, são fofinhas até hoje, desde a infância. Eu estou com um batom rosa também, nude. Estou com um fone de ouvido bem fininho. Eu estou no meu escritório em casa. Atrás de mim tem bastante livros, não tanto quanto da nossa convidada, e não tão organizado quanto da nossa convidada, mas são bastantes livros aqui. E, enfim, né? Sejam bem-vindas a mais esse episódio, e a gente está muito orgulhosa em trazer uma pessoa que a gente admira muito para esse nosso encontro. Regi, apresente a nossa convidada. E hoje, para compor esse time de mulheres fortes e inspiradoras, temos a honra e a alegria de receber a Ana Tomazelli. A Ana é fundadora do IPFEM, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, que é uma ONG de educação em saúde mental para mulheres no mercado de trabalho. Ela tem feito, gente, um trabalho fantástico que vocês vão conhecer com várias mulheres do Brasil e do mundo todo. Ela é mestranda em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, é psicanalista, membro do grupo Relapso, que trabalha sobre religião, laço social e psicanálise, também da Universidade de São Paulo. Ela é pós-graduada em Recursos Humanos pela FIA na USP e também em Negócios pelo IBMEC do Rio de Janeiro. E ainda é jornalista de formação. A Ana também é executiva em recursos humanos há mais de 20 anos. Ana, seja muito bem-vinda. Vou te convidar para fazer sua audiodescrição. Nossa, eu amei. Bom, eu sou a Ana Tomazelli, eu sou uma mulher cis de 41 anos, tenho a pele considerada branca no Brasil, tô com o cabelo raspado, bem curtinho, eu tenho os olhos claros, cor de mel, que ficam verdes na praia e quando eu fico muito emocionada também. Tenho também as maçãs do rosto, as bochechas mais saltadinhas, que nem a Sara. Estou com um batom vinho claro, mais vermelho, brincos pequenos, não porque eu sou mãe de criança pequena, mas porque eu gosto mesmo de coisas bem discretas. Uma corrente também prateada, mais longa no pescoço. Não estou de rosa, porque não sabia que esse era o dress code invisível
Eu estou de verde, com uma blusa de manga mais comprida verde escuro. Eu tenho uma tatuagem no braço direito, que é uma índia, e um coração, e umas coisas escritas. Eu tenho tatuagens pelo corpo inteiro, geralmente com palavras, porque a palavra é o meu jeito de me organizar no mundo. A Sara falou dos meus livros, eu tenho uma estante de livros atrás de mim, organizados por cor e por assunto, principalmente gênero, religião e saúde mental. E agora raça, né? Estou montando uma biblioteca de estudos em raça. Eu sou mãe do Rafael, de 24 anos, mãe do Guilherme, de 14 anos, sou mergulhadora, eu mergulho de cilindro no fundo do mar, eu amo. E agora, porque já passei dos 40, estou abraçando o exercício físico de uma forma mais séria. Eu costumo dizer que eu sou uma jornalista, diretora de RH, que virou psicanalista, dona de ONG, que reza de vez em quando, entendeu? Então, esse é um jeito resumido de contar a minha trajetória, porque ainda tem muita vida pela frente, e eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com o convite. Muito obrigada, eu espero que seja um bate-papo delicioso para a gente, em primeiro lugar, e para quem vai ouvir a gente, que as pessoas possam aprender, se mobilizar, se movimentar internamente e refletir. E que a gente se divirta, né? Eu acho que esse é o principal. Então, vamos embora. Ô, Ana, a gente é que agradece, viu? De verdade, é muito legal contar com você aqui hoje. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho nessa história aí que já foi vivida e nessa que há muito para viver ainda, mas eu queria entender, assim, o que puxou o quê? Primeiro veio a necessidade de atender as mulheres por meio da ONG, prepará-las para o mercado de trabalho, ou foi o contrário? Foi a sua experiência aí de 20 anos atuando em recursos humanos que te inspirou a cuidar dessas mulheres? Como é que foi essa história? Nossa, nunca me fizeram essa pergunta. Caramba, desse jeito, que legal. Eh, Poxa, o que que puxou uma coisa a outra? Eu vou fazer tipo psicanálise, associação livre, tá? O que vier, eu vou trazer, porque eu acho que é isso que está a serviço do que está vivo, né? Eu acho que o que puxou tudo foi o fato de eu ser filha de um casal homoafetivo. A minha mãe é casada com uma mulher, eu tenho 41, há 40 anos, então eu costumo dizer que a casa da minha mãe e da minha tia, né, que é como na década de 80 ensinaram a chamar por conta de preconceito e etc. Eu costumo dizer que a casa delas é uma música do John Lennon, Imagine All the People, né? Imagine todas as pessoas. Porque a minha casa sempre foi a casa que recebeu as pessoas doentes, as pessoas deficientes, as pessoas tristes, as pessoas de orientação sexual diferentes, as pessoas que, de alguma forma, não obedeciam ao padrão vigente, principalmente das décadas de 80 e 90. Então, eu convivi com tipos muito diversos, e aí eu fui criada para estudar, não depender de ninguém, leia-se um homem, né, nesse sentido, mas eu vou falar mais para frente sobre o masculino. Eu não tenho uma postura de afastamento, muito pelo contrário. Para mim, a solução está na conciliação, mas eu tive essa criação de estudar, não depender de ninguém, portanto, ser independente, eu segui a minha vida. Minha mãe me ensinou a pedir comida na casa dos meus amiguinhos se eu sentisse fome e não me oferecessem comida, porque ela já sabia que eu era faminta, né? E talvez sem saber, a minha mãe me ensinou a pedir o que eu achasse necessário para o mundo, né? Então eu não tenho, por exemplo, esse tipo de vergonha. Então eu acho, Regiane, que o que puxou tudo foi isso. E aí, quando eu entro em recursos humanos, eu entro, na verdade, como estagiária de comunicação, porque eu fiz jornalismo para trabalhar com rádio, eu queria editoria de cidades, rádio AM, né? Então você imagina prestação de serviço na veia. E eu encontrei na área de RH muita prestação de serviço num ambiente que é muito difícil, né? A gente vai falar mais sobre isso, assim. O ambiente do trabalho, por natureza, ele é um ambiente muito desafiador. E aí, eu trabalhei majoritariamente na área da saúde, que é um público operacional muito feminino, né? É uma proporção mais ou menos de 78-22, 75-25% em relação aos homens. E sou muito observadora, então eu observei muitas coisas, criei muitas soluções corporativas para resolver certos problemas,
E aí, depois de sofrer um burnout muito feio, assim, em 2018, eu decidi fundar a ONG. Mas antes disso, como eu tive uma liderança internacional muito complicada, uma mulher muito desafiadora, assim, para mim, né, de lidar, e a minha próxima cadeira era a dela, né? Eu era a sucessora dela na linha sucessória da empresa. Eu falei, puxa vida, eu não quero ser masculinizada no pior sentido, né? No pior atributo. Por que que eu não tenho paciência com mulheres? Por que que eu não gosto de mulheres? Mas por que que também eu não quero tratar mal as mulheres? E aí eu entrei meio num parafuso, comecei a estudar gênero, comecei a anfitriar círculos de mulheres, comecei a entender, a partir de uma outra perspectiva, essa dor. Isso bem lá atrás, faz uns 10 anos já. E aí, quando chegou em 2018, que eu tive o burnout, eu decidi, de fato, me dedicar às causas de gênero. Então, eu desenharia desse jeito a história, né? Nunca tinha pensado dessa forma, mas eu desenharia desse jeito. Achei bom. Ah, muito legal. E aí, a ONG surge nesse contexto. Eu acho que depois você pode fazer para a gente também um panorama, assim, das mulheres atendidas e tudo mais. Mas eu Sim, acho que, pelo menos foi quando eu até tive contato com a ONG e a conheci, foi muito no momento da pandemia, né? Que todo mundo se sim, enclausurou. As pessoas literalmente adoeceram, e não foi só por causa de um Covid que estava aí no ar, passando de pessoas para pessoas, mas elas adoeceram também no próprio convívio familiar. A gente sabe de vários casos, gente que separou, gente que engravidou, gente que descobriu outras coisas, até de gênero mesmo, a gente sabe muito de situações como essa. Como que foi, assim, para essa visibilidade e esse perfil, assim, dessas mulheres que foram atendidas, o serviço que você prestou, como você mesma falou? Fala um pouquinho pra gente, por favor. sim. Eu costumo dizer que o IPFEM tem vontade própria, tá? Isso é uma coisa que vocês já precisam saber, assim. O IPFEM pra gente, ele é uma pessoa, né? E eu gosto muito desse exercício, de pensar nas coisas da nossa vida como se elas fossem pessoas. Se o seu trabalho fosse uma pessoa, como essa pessoa seria? Se o seu relacionamento fosse uma pessoa, como essa pessoa seria, né? Então, pensar do ponto de vista de atributo mais personificado pode ajudar a gente a entender a relação que a gente estabelece com aquela coisa na nossa vida. Eu acho que isso é muito legal de imaginar, né? De projetar. Então, o IPFEM, ele é uma pessoa. O que que significa isso? Significa dizer que ele tem uma personalidade, que ele tem vontades, que ele aponta caminhos. E aí, o IPFEM, ele nasce em 2019, especificamente no dia 9 de julho de 2019, às 19 horas, porque eu fiz mapa astral do IPFEM, obviamente, né? Óbvio. Foi a nossa primeira live quando a gente botou o filho no mundo, que foi o resultado de uma pesquisa sobre energia vital feminina. Então, o IPFEM, ele nasce com a curiosidade da pesquisa, com a curiosidade da pergunta. Eu sou muito perguntadeira, as minhas sócias são muito perguntadeiras, assim, profissionais mesmo de pesquisa, duas delas. Então, a gente tem muito essa curiosidade e eu até diria, essa humildade de estar diante de algo e partir do princípio de que a gente não sabe o tudo sobre aquele algo, mesmo que aquele algo já seja um objeto de estudo, né? Então, tá, eu chego diante desse algo, nesse território, com essas pessoas, nessa cultura, nesse tempo que a gente vive, e o que que eu não sei sobre isso aqui? Então, o IPFEM, ele nasce com essa curiosidade. Por quê? Porque a gente começou a atender mulheres muito diferentes, com as mesmas reivindicações, com coisas muito transversais. O cansaço, a traição, os filhos, o trabalho, sintomas físicos muito parecidos, né? Então, queixas, como a gente diz na psicanálise, queixas muito parecidas. Aí eu incorporei minha criança de 3 anos e falei, mas por que raios isso acontece, né? E claro, eu já tinha estudado bastante gênero, mas eu queria perguntar para aquelas pessoas, porque a psicanálise, ela vai olhar as coisas de forma muito individual, muito subjetiva. Então, a coisa que acontece para você, embora ela se pareça com algo que acontece para mim, e de fato a gente possa encontrar semelhanças e intersecções, a minha vivência ela é única. O ponto de partida daquilo é único, é pessoal e intransferível, né? Então, a nossa curiosidade fez nascer o IPFEM como um instituto, portanto, o nome, né, de pesquisa. Só que a pesquisa, ela não existe sozinha. Se você não fizer nada com ela,
ela morre em si. Então, a gente decidiu que os achados das pesquisas e os diálogos com outras pesquisas iam virar algum serviço para o mundo. É assim que o IPFEM nasce. Só que olha que interessante. Depois disso, a gente começou a pesquisar a relação emocional das mulheres com coisas duras, como a gente chama, dinheiro, trabalho, quer dizer, porque é um vácuo que não tem muita gente pesquisando, né? Estamos pesquisando comportamento, legal. Mas o que que você sente quando você pensa em dinheiro? A gente descobriu que, para a maioria das mulheres, é medo, angústia, insegurança. Claro, porque sem dinheiro você não sustenta filho, por exemplo, tá certo? Você não vive nesse mundo, e a liberdade financeira é a mãe de todas as outras, né? Então, vamos lembrar disso. Só que chegou a pandemia. A gente tinha uma pesquisa de sexualidade prontinha para sair do forno, prontinha, com a doutora Carmita Ábido. Começou a pandemia, eu comecei a perceber que o consultório começou a encher virtualmente, juntei um grupo de amigos e falei: "Vamos oferecer apoio gratuito? Porque eu acho que esse negócio não vai dar bom não". Eu falei: "Vamos fazer uma pesquisa". Então a gente tem uma pesquisa do dia do lockdown em São Paulo, dia 16 de março de 2020, até julho de 2020, a gente tem 7 pontos de pesquisa com 1.500 pessoas, mulheres, população LGBT, etc, para investigar o impacto da pandemia nessas mulheres. Porque todo o cuidado, os homeschooling, o trabalho doméstico, tudo que já era majoritariamente feminino, parece que virou 110% feminino, às vezes até com acúmulo de mais de uma casa, para pais idosos e etc. Muito bem, para terminar essa história e resumir uma história muito longa, a gente foi repostado pelo Media Ninja, em junho, maio, junho, oferecendo o apoio terapêutico gratuito. Eu nunca vou esquecer, a gente estava atendendo 29 pessoas gratuitamente e o nosso Instagram tinha 600 seguidores, tá? Em 24 horas, eu recebi 6.138 pedidos de terapia de pessoas adultas, isso porque eu não contabilizei os adolescentes menores de 18 anos, portanto, porque a gente não tem expertise para trabalhar com adolescente, tá? Então, eu encaminhei para instituições de confiança e contabilizei os adultos. Muito bem. Olhei para isso, eu sou bastante religiosa, né? Olhei para isso e falei: Deus, tudo bem, querido? Vai chegar. Oi. O áudio do WhatsApp do que eu tenho que fazer com isso vai chegar quando? Porque assim, se eu pensar do modo espartano de terapia, do modo cartesiano, do processo de análise, do processo terapêutico psicológico, individual, etc., eu não vou ajudar praticamente ninguém. Eu não vou resolver esse problema aqui, né? Então, o que que eu faço? E aí, a saída que a gente encontrou foi fazer uma triagem, separar os casos mais críticos a partir de indicadores que a gente desenhou e os casos não críticos, que davam conta aí de 96, 97% da população, a gente desenvolveu um método de educação em saúde mental, né? Que passamos o segundo semestre de 2020 dando aula para turmas de 350, 450 pessoas ao mesmo tempo, organizamos mais esse método. Em 2021, a gente colocou isso numa plataforma, começou a monetizar de um jeito bem simbólico, e aí foi uma jornada de educação em saúde mental, que para mim é um vácuo também, é um vazio, né? Porque ou você tem formações muito complexas para quem quer exercer, por exemplo, a profissão de psicanalista, ou você tem a terapia na outra ponta, mais popularizada. Mas tem um lugar educativo que a gente pode ocupar, né? Estudar, para mim, é grande parte do processo de melhoria do ser humano, né? O Baba King fala que o ser humano é um projeto para a vida inteira, né? Então, a educação em saúde mental, hoje, ela é o centro do nosso trabalho. Aí já foram mais de, portanto, 6.000 pessoas, né, atendidas. A gente teve aí, pessoas desistiram ao longo do caminho, mas 2021 teve turma nova, 2022 teve mais gente, enfim. E para 2023 estaremos aí agora com apoio terapêutico especificamente para mulheres com burnout, porque a gente entendeu que tinha ali alguns grandes grupos de problemas, problemas familiares muito grandes e problemas de trabalho muito grandes. A gente decidiu começar pelo trabalho, porque ficar sem renda é uma produção de angústia muito grande, tá certo? Então a gente decidiu dedicar 2023 a mulheres com burnout.
E eu acho que aí a gente entra exclusivamente no mercado de trabalho, né, que é algo que a gente tem falado muito aqui, é algo que a gente sempre fala, né, autoconhecimento e educação são coisas que você nunca perde por investir em você mesma, e a gente sabe o quanto que isso faz diferença, não só no mercado de trabalho, como na vida pessoal, e aqueles monte de pratinhos que a mulher fica equilibrando o dia inteiro, né, ela tá trabalhando, ela tá pensando o que que vai ter para o almoço, o que que vai ter para o jantar, que tem que fazer alguma coisa para o marido ou para o companheiro, que tem que marcar a consulta do filho, enfim, é aquela série de coisas que permeiam o universo e a cabeça da mulher, né? E aí surge o burnout. E você é uma mulher que já venceu o burnout, então você tem um lugar de fala com autoridade nisso, né? E assim, o que, que a gente pode eu sei que não é uma sessão terapêutica, mas são dicas e inspirações para as mulheres de como tentar evitar isso, porque assim, é a realidade e às vezes ela tá tão mergulhada naquele processo que ela nem faz ideia que ela já tá ali num processo, né? Então, assim, o que que você pode dar de sugestão, de orientação, nem que seja procure ajuda, porque já é uma dica também. Sim, deixa eu te contar um segredo. Tudo que eu faço é um pouco de sessão de terapia. Não tem absolutamente nada que eu faça que não seja um pouquinho de terapia, né, porque para mim o princípio terapêutico tem a ver com 2 grandes coisas, que é o se escutar e o se mover internamente. Então, se o que acontecer aqui, se quando você fala, você se escuta, né, de alguma maneira a gente divide alguma coisa. Eu me implico muito, eu costumo dizer que eu me implico muito no trabalho, nas histórias, então, para quem já participou de grupo comigo, né, você fala assim: "Ah, eu vou pedir umas histórias, eu vou compensar contando as minhas". Então é isso, né, porque já é para quebrar esse gelo, é para me colocar exatamente no mesmo lugar de dizer: "Não pensa que eu tô aqui com essa cara de monja coen, que tô super evoluída", porque não é isso, né, não é sobre isso, é só a gente só vai eu só fui aprendendo jeitos melhores de lidar, né. Então, posso sim, não sou adepta do 5 dicas para, 3 passos para, mas sim, tem um por onde começar, sabe. Eu gosto muito disso, assim. Mas antes eu só queria fazer uma observação sobre essa coisa do autoconhecimento, que eu acho muito interessante, assim, porque tem uma coisa que eu falo lá no IPFEM, que é assim, ó: "Ai, tá bom, autoconhecimento é lindo, mas daqui 20 anos você se conhece e fala: 'Que bosta, não gostei'", falando. E aí começou a aparecer uns memes na internet agora, né, de falar: "Ai, já me conheci muito, não gostei, como faz para desconhecer?". Por isso que eu gosto de provocar no seguinte sentido: se conhecer é ótimo, mas você precisa se construir enquanto você se conhece. Você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser no mundo, até porque é esse o parâmetro que quando você começar a se conhecer, é esse o parâmetro que vai te dizer: "Olha, querida, você está longe ou você está perto de ser a pessoa que você quer ser no mundo. Então olha mais para isso, olha mais para aquilo e etcétera". Então, por exemplo, eu sou a pessoa que eu decidi 2 coisas na minha vida, né. Eu decidi que eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo, então, eu já não era muito a pessoa de dar opinião, assim, né, do nada, na vida de ninguém, principalmente, porque eu não gosto que deem na minha, então, né, meio isso. Mas eu passei a ser muito mais cuidadosa com a minha fala, e isso vem muito da minha mãe, assim. Minha mãe, quando ela não tem nada bom para falar, ela não fala, né. Então acho que isso é muito importante. Não interessa o que eu acho do seu cabelo, da sua roupa, do seu corpo, da sua carreira, da sua família, simplesmente não interessa, mesmo que a gente seja melhores amigas. Se você me perguntar, provavelmente eu vou te perguntar de volta: "Que você vai fazer com o que eu vou falar?". Por que que pra você é importante ouvir o que eu penso a respeito? E eu também vou tomar cuidado com essa palavra que eu vou entregar, né, porque essas palavras elas atravessam lugares muito complicados. E a segunda coisa que eu decidi na minha vida é que ninguém vai ser oprimido perto de mim. Ninguém vai passar aperto perto de mim, né. Então significa dizer, portanto, que eu preciso tomar muito cuidado para não ser produtora de apertos, né, para não falar besteira, o que não consigo sempre, obviamente, às vezes acontece e eu sempre aprendo com alguma coisa, mas quando eu vejo algo acontecendo e eu percebo que a pessoa paralisa, porque é isso também, eu não posso entrar na frente da pessoa, né. Geralmente ela é adulta, ela também precisa construir nela a capacidade de se defender. Mas quando eu percebo que a pessoa paralisa, eu entro.
Porque daí é isso, eu preciso proteger a pessoa, preciso interromper aquilo ali e depois eu vou cuidar dela. Porque eu já vi muito acontecer, principalmente no trabalho, de pessoas assim, que tem, na literatura a gente tem um negócio que chama sequestro da amígdala, né? Não a amígdala da boca, né? Mas a amígdala do cérebro, né? O que que é o sequestro da amígdala? Diante de uma emoção muito forte, e vamos lembrar que emoção muito forte é subjetiva, o que é muito forte para você pode não ser muito forte para mim. Então, se você se depara com algo que é muito forte para você, a sua amígdala ela é sequestrada e você perde a capacidade de raciocinar. Você perde capacidade cerebral de articular, portanto, você perde a capacidade de reagir. Tá certo? Então, existem momentos em que a pessoa é aquele tela azul erro 404, sabe? Do Windows, acabou. Não deu, não funciona mais nada. Então, a gente também precisa prestar atenção em quem está perto da gente, porque se isso acontece, a gente precisa intervir. Precisa intervir, porque senão aquele dano pode ser muito grande. Então, tomei essas 2 decisões na vida e aí fui me conhecer. Falei: "Então tá bom, como é que eu sou quando tem uma situação dessa perto de mim?". No começo eu era extremamente agressiva. Hoje eu consigo lançar mão de algumas abordagens diferentes, né? O humor, a assertividade, às vezes o corpo. E falando em audiodescrição, eu sou pequenininha, né? Eu tenho 1,56 m. Todo mundo que me conheceu virtualmente na pandemia, que me conhece fisicamente agora, a primeira coisa que me fala é: "Nossa, como você é pequenininha!". Eu falo: "É, gente, é isso aí que tem, né? Então não vou crescer mais. Com 40 anos eu não cresço mais". Então, quando a gente olha para isso, é por aí que eu quero começar de fato a responder o que você me perguntou. A gente precisa lembrar que a gente vive num modelo capitalista. Então vocês não vão me ouvir dizendo: "Você pode, você consegue, é só pensar positivo, é só vibrar positivo, é só se esforçar, é só acordar 5 horas da manhã". Não é. Principalmente para mãe preta, de filho pequeno, periférica. Não é. Então, vamos parar de repetir esse tipo de coisa, sem considerar as realidades, porque a gente troca uma opressão pela outra. A pessoa pode ir ficando cada vez mais deprimida, porque se não dá certo para ela, é porque ela não está fazendo o suficiente. Então, eu não posso individualizar 100% a responsabilidade. E isso vale totalmente para o burnout. Porque o burnout, ele não é uma patologia do indivíduo, ele é uma patologia do ambiente, né? Então, eu dou sempre o exemplo do prego. Você machuca o prego, o pé com prego, fura o pé com prego. Aí você vai no posto de saúde, passa uma pomada, toma uma antitetânica, enfaixa o pé, volta para casa. Se você volta lá no lugar do prego e pisa no prego de novo, você pode voltar no posto de saúde 72 vezes. O seu pé não vai arrumar, não vai resolver. Então você tem que resolver o prego, além de cuidar do pé. Então, quando uma empresa manda o funcionário fazer terapia, subsidia e tal, é ótimo, e a popularização dessas plataformas e tal, eu sou extremamente a favor, mas isso não é suficiente. Se você não olha para a cultura, para os modelos, para as relações, principalmente para a liderança, que liderança é essa? Como é que essa liderança está conduzindo esse time? Também não é responsabilidade só da liderança, porque tem liderança que quer fazer diferente, mas não dá, não tem recurso, a empresa age de outra forma, enfim, milhares de coisas. Então, o que eu vou dizer agora é como se fosse uma redução de danos. E funciona mais, principalmente para quem tem privilégio. Privilégio de cor de pele, privilégio de localização geográfica, privilégio de corpo, sem deficiência, né? Então, os empilhamentos das coisas, né? Do que a gente decidiu chamar de minoria, né, porque de minoria não tem nada, mas quanto mais empilhado, mais difícil fica, tá? Então, a primeira coisa para evitar ou para resolver, para olhar o burnout de frente, é se perceber, é ter uma conexão profunda, física consigo mesma. Então, assim, o meu coração acelera diante de algum tipo padrão de situação? Eu fico com respiração ofegante diante de uma pessoa específica. Eu costumo dizer que todo burnout tem um CPF além do seu. Você treme, você fica suada, dá vontade de fazer xixi, de fazer cocô. Você quer sair correndo, você sente um incômodo, sabe aquele negócio de, o santo não bateu?
Não ignore nenhum sinal. O seu corpo está falando com você o tempo inteiro. Mas aí, o que que a princesa faz quando a princesa é jovem, principalmente? Nada, isso não é nada. Vamos embora, tem boleto para pagar, vamos embora. Então, a primeira coisa é aprender a se perceber. Se você percebe padrão, olha com carinho. Então, toda vez que eu preciso apresentar alguma coisa para o meu chefe, para o meu líder, para minha líder, eu tenho caganeira. Porque a gente vai falar assim o português, claro, que é para a pessoa entender, né? Eu fico muito nervosa quando eu, sei lá, eu tô com um prazo muito apertado, e aí minha liderança vem falar alto comigo, e os meus colegas ficam dizendo que eu não tô entregando direito e tal. Bom, alguma coisa ali está acontecendo, né. Mas principalmente se esses sintomas físicos, e aí eu estou falando de físico, porque os sintomas de transtorno ansioso, de transtorno depressivo, de transtorno obsessivo compulsivo, eles são percebíveis em sintomas físicos e em comportamentos, né. Então se você percebe um comportamento mais irritadiço ou mais apático, um cansaço muito grande, você não consegue dormir, distúrbio do sono é uma mensagem muito poderosa, né. Então se você começa a perceber esse tipo de coisa, pode procurar, que provavelmente você está em um dos 6 estágios do burnout, tá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: muito bem, percebi, tá ruim, né. Falei: tá ruim aqui", muito bom. Você precisa procurar ajuda. E essa é a minha grande bandeira, né, façam terapia. Tem muitos serviços de terceiro setor que oferecem terapia gratuita ou muito barata, faculdades de psicologia que oferecem, né, de psicologia e cursos de psicanálise que oferecem os estudantes com estágio supervisionado. Tem em São Paulo o Centro de Atendimento Psicossocial, que é o CAPS, por referência, que você pode procurar perto da sua casa e ter um atendimento, enfim. Para de achar que conversar com a amiga é terapia. Não é. Amigo é ótimo, rede de apoio é maravilhoso, tem que ter, ajuda muito. Eu sou a psicanalista que defende que é bom ter espiritualidade, ter religião, porque entrega pra gente algo que o racional não alcança, e se funcionar para você, puxa, muito melhor. Então, nada disso substitui tratamento terapêutico, né. E a terceira coisa, e agora eu vou chover no molhado, e se o doutor Drauzio não te convence, não sou eu que vou convencer, tá. Mas eu vou falar, porque é a minha função ética, tá certo? A tríade, né, e que no sistema que a gente vive também é muito difícil para as pessoas, principalmente as pessoas periféricas. Alimentação, sono e exercício físico. Não tem reinvenção da roda. O corpo é uma maquininha que se regula com hormônio. Hormônio, a galera chamada hormônio é uma galera temperamental, tá certo? Qualquer coisinha que você sente diferente, pá, reage. Qualquer comida que você põe diferente, pá, reage. O sono ali, você deu uma demoradinha, pá, reage. Então, a galera é sensível, que a gente tem que entender como funciona para poder regular direitinho, né? Então eu ficaria com essas coisas para começar. Aí, vocês me convidarem para voltar, a gente conta mais. Nossa, é excelente. E a gente pensa assim, né? Quando a gente está com o sapato apertado, o que, que a gente faz? Né? A gente vai lá e tira o sapato, assim, no primeiro momento que dá, a Sutiã, gente tira o sapato. sutiã. O sutiã tá apertado, o que, que a gente faz? Chega em casa, a primeira coisa, tira o sutiã. E por que, que a gente não faz isso com os espaços que nos apertam, né? Que a gente não cabe naqueles espaços, né? Então, e quando a gente fala assim da parte do trabalho, quantas empresas a gente às vezes não fica por causa do boleto para pagar? E a gente não vê que tem um mundo lá fora cheio de oportunidades, porque a gente, por enquanto, não consegue sair dessa caixa apertada, né? E eu acho que o autoconhecimento ele vem para isso, é para você colocar os seus limites, né? E não, aqui não é bom para mim, então aqui eu não vou permanecer. E a gente tem hoje organizações que respeitam a diversidade, né? A gente tem um curso no Qualifica de como promover diversidade nas organizações. E aí fala
desde esse princípio da inclusão, da equidade, né? E passa pela questão dos vieses. Esse curso ele vai conversar sobre quais são aquelas coisas que a gente traz da bagagem da gente, né? Que são esses vieses, seja eles individuais, porque aconteceram experiências que me levam a pensar dessa forma, e das crenças que eu, ao longo da minha criação, das minhas vivências, eu trago comigo, e o que é coletivo também, né? E como que eu trago isso para a carreira, né? E como que eu trago isso também, como que as empresas trazem isso também na hora de recrutar as pessoas. Então, esse curso, ele traz essa conversa. E aí você passa, né, o curso, enfim, ele é amplo, ele fala das questões de raça, de racismo, de branquitude, ele fala das pessoas, né, LGBTQIPA+, ele fala do etarismo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando você se conhece, você não passa a não aceitar mais certas situações, né? E eu acho que muito vem também da parte que você falou da espiritualidade, né? Porque é um balizador ali, né? Não significa do bom e do mal, mas é um balizador de quê? O que faz bem e o que não me faz bem. Né? E aí a gente, claro, com todos os privilégios, né? Tem pessoas que podem falar assim, não, eu vou pedir demissão agora porque eu não aceito. Mas não é a grande maioria das pessoas, né? Elas precisam buscar formas de fazer uma transição. Mas é isso. E como que a espiritualidade ela pode nos ajudar a entender, né, esses nossos limites, a entender quais são os nossos valores, se esses valores eles conversam, né, com a organização que eu trabalho hoje, e como que eu posso usá-la ao meu favor para eu potencializar também a minha carreira, porque a minha carreira não é da empresa onde eu trabalho, a carreira é minha, né? Eu cuido da minha carreira. Existe o trabalho, né, que é o trabalho que paga o boleto, existe, eu acho que a carreira, e aí a gente está falando desse crescimento, dessa contribuição, mas a gente está falando também, e aí eu acho que puxa a espiritualidade para esse lado, que é a questão do legado, né, Ana? Então, são três coisas diferentes que acho que a gente precisa desassociar: trabalho que paga boleto, carreira e propósito, legado, né? Algo que eu faço aí para deixar para os meus descendentes, algo que realmente é transformador, que vai impactar na vida de alguém. O que isso tudo tem a ver com a espiritualidade? Uau! Nossa, olha, eu nem sei o que dizer, apenas sentir. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Eu queria começar essa parte, né, essa resposta, esse comentário, dizendo que diversidade não é favor, é pagamento de dívida de cheque especial, que tem alguém pagando esses juros aí na nossa conta, né? E não sou eu que tenho, sou eu que sou mulher, mas não sou eu que tenho a pele branca, sabe assim? Então, a gente precisa começar a cruzar as coisas certas num país que foi fundado a partir da exploração dos corpos de indígenas e mulheres pretas, principalmente, tá certo? Então, o Brasil tem uma crise muito grande, uma crise de paternidade, uma crise de violência, uma crise de apropriação indevida, e aí, se a gente não começar efetivamente a conversar sobre essas coisas, a gente vai ficar só rodando, como a gente roda há 36 anos desde a redemocratização do país, né? Junto com isso, falar de espiritualidade e de religião especificamente é um assunto muito delicado e que eu decidi assumir como tarefa na minha vida, assim. E por que que eu trago a palavra religião? Porque a religião, ela é, se não a expressão mais forte da espiritualidade, ela é uma das expressões mais fortes e é a expressão que não só a gente mais conhece, como é a expressão que socializa a gente. Então, se eu estou falando da fundação de um país, eu estou falando da fundação de um país que jogou fora todo um conhecimento da floresta, um conhecimento da natureza, do tempo, do sol, da chuva, etc., para impor um regramento de certo e errado, de pecado e bem, e etc. Né? Então, veja, aqui não tem um julgamento de valor, porque fui católica até os meus 16 anos, bem católica,
crisma, catecismo, primeira comunhão, depois com 20 e tantos casei na igreja, já não era mais católica, mas eu casei na igreja, porque eu casei com um marido católico. Então, assim, tá tudo certo, né? Eh, Só que quando a gente olha para esse assunto, a gente precisa falar sobre ele. Então, eu sou contra aquela máxima que diz: "Não discutimos religião, política e futebol", né? Futebol eu passo, obrigada, porque assim, né, oficialmente, do ponto de vista de socialização, a gente precisa olhar para o assunto, mas nem todo mundo, né, vive o assunto numa profundidade tão grande. Agora, política e religião, a gente precisa aprender a conversar sobre. E por quê? Porque quando a gente fala de comportamento, de assédio, de feminicídio, quando a gente fala de preconceito, de resistência à diversidade, etc., você pode procurar que tem fundamento religioso em quase 100% dos casos, muitas vezes inconscientemente, que é o que a gente chama de viés inconsciente na literatura, né? Então, a gente tem campos de estudo muito importantes sobre isso, só que como entra nessa máxima de: "Ai, a gente não discute", e ficou bonito dizer: "Não, eu não tenho religião, porque religião é ruim, eu tenho uma espiritualidade", e tá tudo certo também, eu entendo esse trauma de religião, pela nossa socialização. Mas o fato é, e agora sim, eu vou responder diretamente a sua pergunta, tem tudo a ver com espiritualidade, porque mesmo as pessoas que dizem que são ateias ou agnósticas, né, e qual é a diferença? Uma nega a existência dessa figura de Deus, né, dessa figura de uma força, maior, criadora do mundo, e uma questiona, a outra questiona. Fala: "Ah, não sei, será?". Esse é o agnóstico, tá certo? Põe em dúvida, né, ele tem a coragem de questionar algo que é tão estabelecido. E aí, essa parcela da população é uma parcela minoritária, e a gente tem a grande parcela que vai se organizar e se dividir num espectro. Vocês vão perceber que eu ponho espectro para tudo, né? Desde a galera religiosa, fundamentalista, seja qual for a religião, tá bom? E aí, dentro disso, tem um espectro, tá? Até aquela galera que fala: "Não, eu tô aqui, eu acendi um incenso, às vezes eu vou pra floresta, eu tenho um xamanismo, um negócio", e aí as coisas no Brasil elas viram um pouco moda, né, perigoso tomar ayahuasca todo fim de semana, já quero avisar pra galera, né, assim, cuidado. Então essas liturgias, essas ritualísticas, às vezes elas caem num senso comum muito perigoso. E tem tudo a ver, portanto, porque se eu estou falando de uma maioria da população que experimenta a espiritualidade com alfabeto religião ou sem alfabeto religião, ela está experimentando de alguma forma. Mas todo mundo no Brasil foi socializado numa mentalidade judaico-cristã. Significa dizer que a gente vai ter noção de justo e injusto, de certo e errado, de céu e inferno, de profano e sagrado. Tem um preto com branco, tá certo? Tem um lugar de muito contraste. E tudo que a gente não é na vida é contrastado. É tudo que a gente não é. Então, de largada, a gente já tem um problema, você percebe? De largada, a gente já tem um problema. Você fala: "Nossa, é mesmo". Não à toa, né, estamos falando aí de 50 tons de cinza. Quantas pessoas, quantas mulheres se reconheceram nas histórias dos 50 tons de cinza, no espectro da sexualidade, por exemplo, tá certo? Então, é um bom jeito da gente ter uma noção de que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, falando de religião, literalmente, e é importante porque eu gosto de pensar, e uma coisa que a gente fala também na psicanálise, que a religião é a última fronteira diante do desamparo, né, a espiritualidade. Então, como é que muitas pessoas chegam numa vida religiosa? Desenganadas, desesperadas, sem luz no fim do túnel, não sei mais o que fazer. Isso é muito comum em religiões de matriz africana, por exemplo, os terreiros, né. A pessoa já tentou de tudo, às vezes ela é super cristã ferrenha, e diante do desespero, ela vai parar num terreiro para pedir ajuda, tá certo? Porque o amor pela vida é tão maior que ela passa a considerar outras ferramentas para manutenção dessa vida. Então, quando a gente olha para o ambiente de trabalho, a gente precisa entender que o aspecto espiritualidade, Sara, materializado na religião, ele é um aspecto que muitas vezes não fica visível, mas ele está sempre ali. Então, por exemplo,
para concretizar, para você, para todo mundo entender mais, assim. Eu tive que lidar uma vez com uma situação, como diretora de RH, com um gerente, homem, que ele adorava ter funcionárias mulheres evangélicas. Adorava. Porque ele achava que elas eram, focadas, concentradas, comprometidas, elas seguiam as regras, elas não questionavam muito, não faziam muitas perguntas, e eu não estou falando isso em tom pejorativo nenhum. São qualidades, de fato, excelentes, tá certo? E eu comecei a perceber um padrão nele, nas contratações, nas preferências, lembra que eu sou muito observadora, né? Até que um dia ele estava cotado para uma promoção, etc., que não aconteceu, e ele ganhou uma chefe. Ele ganhou uma gerente sênior, mulher evangélica, né? Porque Deus é um cara que ele sabe o que ele está fazendo, né? Eu acredito muito nisso. Deus é um cara que ele sabe, não é às vezes no nosso tempo, mas ele sabe, tá? Muito bem. E esse gerente, ele começou a apresentar muito problema, de se revoltar mesmo. Porque a mulher que estava liderando ele exigia o quê? Obediência, compromisso, regramento, constância, né? Dedicação. Ué, pois bem. E aí um dia eu tive que chamar ele, levar ele para um café, né? Eu gosto de ficar íntima das pessoas com quem eu trabalho, porque isso permite o humor, né? E o humor alcança muitos lugares recônditos, né? Assim, escondidos. Levei ele para o café, falei: oi, querido, tudo bem? Tudo bem? Me conta o que está acontecendo. A gente começou a conversar, ele se abriu. Os homens cis hétero, eles se abrem muito comigo, assim. Tem uma coisa que acontece que é bem meio mágica. Eu gosto, assim, porque eu prefiro que eles falem as coisas ruins para mim, entendeu? E confia em mim para orientá-los, sabe? Então é uma coisa que eu gosto, assim. Não é um negócio fácil, né? Na maioria das vezes, mas é ótimo, tá? Deixa assim. E aí ele começou a falar coisas muito feias, assim, muito feias. Só que ele não tinha associado uma coisa na outra, ele não tinha juntado Lé com Cré. Ele não falou de religião em nenhum momento. Nenhum momento. E aí eu comecei a fazer perguntas, mas você não acha que esse padrão, mulher evangélica, né? Que pode se converter numa mulher, às vezes submissa, às vezes não, mas pode se converter numa mulher submissa. Você quer para mandar, mas não quer para receber ordem? A hora que eu falei isso, sabe a tela azul, erro 404, que eu falei? Ele, eu acho que ele ficou uns 5 minutos com uma tela azul no erro 404, assim. E ele falou: eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: pois, muito que bem. Vamos começar a olhar para entender o que que é isso, né. E aí, é muito interessante observar esse tipo de padrão no trabalho. Então, para mim a espiritualidade ela está em tudo, na minha vida, né, na minha vida particular, é um assunto prioritário para mim, é um assunto do qual eu cuido bastante, procuro falar todas as línguas, eu costumo dizer que a fé é poliglota, né, então procuro falar todas as línguas, porque a minha não é mais importante que a sua, e se você estuda de verdade, chega tudo no mesmo lugar, é um spoiler, tá? Spoiler de Deus, chega tudo no mesmo lugar, tá certo? Chama do nome que você quiser. Então, para mim, Sara, a gente deveria falar mais sobre isso. A gente deveria colocar mais isso na mesa, principalmente quando a gente fala de racismo religioso. Porque tudo bem ser cristão, mas não tudo bem ser macumbeiro, né? Falando as palavras que as pessoas mais conhecem, tá certo? Então, por que tudo bem uma coisa e não tudo bem outra? Do que a gente está falando? Se, por exemplo, quando você me ouve falar, e eu escuto muito isso das pessoas: "Nossa, você parece mais cristã do que eu". Eu falei: "Bom, primeiro que eu li a Bíblia, segundo porque eu já fui muito cristã mesmo, terceiro porque eu acredito em Jesus Cristo, acho mesmo que ele é um cara maneiro pra caramba, ele é um, né, é um farol, assim, muito importante, e muito importante na nossa socialização. Então, assim, quem estuda gênero não pode deixar de estudar Jesus, Maria e Madalena, e Lilith, né, no judaísmo. Então, não dá para fugir desses arquétipos, tá certo? Então, se a gente começa a entender o tamanho do efeito que a espiritualidade e a religião causam na gente, eu acho que a liderança vai sair muito na frente e a diversidade só tem a ganhar. Para mim, tem um componente na diversidade que pouca gente está falando, que é a religião.
mas a gente vai mudar isso, fica tranquilo. Que legal. Aí deu tela azul agora, porque a cabeça tá aqui, nossa, cheia, Eu cheia de amo. coisa para anotar e para pensar depois. Porque eu acho que é isso, né? Essas interações e essas diferenças é o que contribuem para o nosso crescimento. E se a gente está falando assim, né? Quando você sai e encontra uma galera legal e faz amizade diferente e tal, aquilo ali vai te agregando, né? E pensando no ponto de vista das organizações, quanto mais diversa, mais crescimento, né? E a gente vê que poucas, hoje tem muita discussão, mas poucas de fato têm isso na veia, né? Na raiz e acreditam. E começa pela liderança, né? Não começa ali, né? Só ali. Começa na liderança e que desce para o RH, e o RH faz seu papel maravilhoso, lindo, e a gente tem essa diversidade chegando na liderança. Não quer dizer que eu tenho eu tenho isso também, né, nos cargos operacionais, não, eu vejo, né, e é interessante quando a gente fala assim, ouve falar assim, mulheres no topo, pretos no topo, mas, gente, é muito pouco ainda, e se você está lá, bora puxar, né, quem tá, porque eu acho que isso faz todo sentido, né, não é só porque você chegou lá, que você está no lugar de privilégio, que você esquece de onde você veio, né, então isso também é muito, muito bacana, a gente pensar pelo ponto de vista coletivo, nossa, acho que não tem mais tempo, a gente vai ter que chamar a Ana de novo para outras conversas, porque Ah, muito bacana, eu adorei assim esse papo, foi bastante importante, acho que para a nossa audiência refletir, né, que como que a gente não é uma coisa só, né, assim, que a gente separa, né, a gente não separa a carreira da espiritualidade, porque no momento ali que você tem que tomar uma decisão, você vai recorrer, né, a toda essa sua experiência, enfim, né, a nossa personalidade mesmo, os nossos valores e quem melhor do que a espiritualidade para definir esses valores da nossa vida, né? Que papo bom e adorei receber você aqui. Eu acho que o Qualifica e todo o universo Qualifica vai adorar conhecer a Ana do RH, a Ana que gosta de falar e estudar sobre espiritualidade, a Ana que traz essas histórias maravilhosas de vida. E que bom aprender com você aqui hoje. ah, que legal. Nossa, eu adorei também. Elaborei umas coisas como eu não tinha elaborado ainda, e eu gosto muito de quem consegue me mover, né? De quem me move, assim, de quem realmente me tira daquilo que eu já tinha visto dentro de mim. Eu acho que isso é muito, muito precioso, assim, sabe? E eu também adorei. Eu volto a hora que vocês quiserem. Já tô com a roupa de tirar, já venho a hora que vocês quiserem. Fico muito feliz de ver uma iniciativa como essa. Uma vez me perguntaram, eu nasci muito pobre no Rio de Janeiro, né? Fui mãe adolescente e tal, então tem uma história que eu não romantizo, mas que principalmente quando eu vou dar aula para adolescentes ou para pessoas muito jovens, eu gosto de contar. Porque hoje, meu Instagram, assim, tem foto eu mergulhando no Egito, né? Eu no Caribe e tal. A pessoa fala assim, ai, mas aí é fácil, né, minha querida? No caso, não, gente, assim, mesmo que fosse fácil, não era uma vergonha. Mas, de certa forma, assim, né, também não foi fácil. Então, vamos conversar sobre isso. Então, muita gente me pergunta o que que eu acho que me trouxe até aqui, né? O que que faz eu deixar de ser uma garota carioca periférica, mãe adolescente, para uma diretora internacional em São Paulo e com tudo isso que vai acontecendo na minha vida. Eu digo assim, gente, bom, algumas coisas, mas eu acho que a principal delas é estudo. Então, estudar, e aí a gente precisa romper com o jeito tradicional de estudar,
de achar que estudar é só a coisa, vou botar bem entre aspas, porque eu não acho, tá? Mas enfim, o que eu ouço é a coisa chata de sentar, ter professor, e ter um livro, ter que não sei o que, a coisa chata do estudar formal, né? Como a gente conhece hoje. Com a internet, estudar virou outra coisa, né? Então, o que eu gosto muito de dizer, não só na ONG, mas para os meus filhos, né, e para as pessoas que estão em volta de mim, é trabalhar é muito importante. E eu amo trabalhar, se deixar eu trabalho também 7 dias por semana, né? Já melhorei, mas, né, estamos aí, um eterno projeto. Mas, para mim, você não vai avançar se você não priorizar estudo e espiritualidade de alguma forma, no que fizer sentido para você, tá certo? Porque não dá para a gente achar que a perfeição da natureza não tem uma fonte de inteligência maior, tá certo? Que a perfeição de um corpo humano, de sair uma pessoa de dentro da outra. Você entende? Que quando você tá grávida, você tá fazendo um rim. Você Sim, entende isso? Só um minuto que agora eu tô fazendo um cérebro, espera aí. Ok, podemos falar, né. Então, sabe, essa magia, não é possível que não tenha um negócio maior, assim, orquestrando esse negócio. Então, o que eu digo para os meus filhos é: pode ser mentira, pode ser verdade, não importa. Eu escolhi acreditar em coisas que tornam a minha vida melhor. É isso, tá certo? Então acho que esse é o principal. E que bom que vocês abriram essa porta e foram por esse caminho, pouca gente vai por esse caminho comigo e é um assunto que eu gosto de falar muito. Se quiserem mais, volto, não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir, e que bom que vocês quiseram me ouvir. Obrigada em nome do IPFEM e até a próxima. Muito obrigada, Ana, foi sucesso, agradeço aí a todos os ouvintes e pode ter certeza que a gente vai te chamar para o próximo, viu. Obrigada mesmo, valeu. Um beijo, gente. obrigada, beijo.